Guerra de narrativas. Liminar caiu? Sim ou não? Negócio fechado. 2,5 bilhões de investimento. Novo treinador e reforços chegando já na segunda-feira. Vamos explicar tudo para vocês nesse vídeo esclarecedor para sanar as suas dúvidas com relação a tudo que está acontecendo no Gigante da Colina neste momento. E a gente já começa dizendo que o clima, a guerra política está a todo vapor no Vasco da Gama. Isso me causa preocupação por conta do futebol vascaíno. Vasco que está no Z4. As pessoas esqueceram disso por conta da situação da Copa do Mundo. Mas há uma guerra de narrativas nesse momento. O jornalista que disse que a liminar iria cair na sexta-feira. Tem jornalista aí dizendo aí que a qualquer momento pode cair. Hoje eu tive uma informação que a diretoria do Vasco, que é a defesa do Pedro Paulo, ainda nem ingressou com o recurso de agravo de instrumento, tá? Eles ainda nem ingressaram ainda, inclusive eles passaram toda a madrugada de sexta-feira reunidos para poder ver qual a melhor estratégia, porque depois do parecer do Ministério Público do Rio de Janeiro, dando parecer favorável à decisão da juíza Caroline e dando razão à 777, dizendo que ela tem legitimidade nas ações, né? O Vasco está tratando esse assunto com muita, mas muita cautela. Então a liminar ainda não caiu, tá? A gente vem sanar essa dúvida, porque tem um monte de gente falando aí que ia cair na sexta-feira, que eu fico preocupado. Por quê? Falaram que era molezinha derrubar essa liminar, que a forma como a juíza ela justificou a sentença dela era um argumento frágil, mas até agora não, simplesmente não houve uma reversão. Bom, a situação é a seguinte: o que a gente sabe nesse momento é que o negócio, o Lamáquia falou que o negócio está fechado, que ele não vai desistir do negócio. O Lamáquia é pai, o Lamáquia filho ainda não apareceu para poder falar, mas o Lamáquia pai, ele chegou e falou: olha, o negócio está fechado, quanto mais tentam atrapalhar o Vasco da Gama, mais vontade eu tenho de reestruturar o Vasco. Eu e a minha família, segundo ele disse, vão reestruturar o Gigante da Colina com um investimento de 2,5 bilhões de reais. Só que existe um trâmite aí para poder ser seguido, né? Por exemplo, tem que se pedir autorização à ICAP, né? E eu tomei conhecimento que o Vasco não procurou a ICAP depois desse imbróglio que teve aí com o Pedrinho e com a diretoria administrativa da SAF, né? Não procuraram. Então a situação, gente, é a seguinte: seria muito bom nesse momento, tá? Que a interventora está lá no Vasco da Gama, tá? Representando o Estado, que o Vasco da Gama procurasse a ICAP, o Marco Lamáquia, ou José Lamáquia, seja lá quem for comprar, tá?
para simplesmente se chegar a um acordo, gente, que está faltando ali é diálogo para resolver essa situação. O que está faltando é diálogo, perfeito? Amanhã vai ter um protesto lá em São Januário para essa venda, certo? Para estimular aí a venda, mas a situação é a seguinte: o que a gente tem que pedir é o diálogo das partes, para isso ser resolvido o mais rápido possível, porque o Lamac disse que compra 10 ações da 777. Se o problema é esse, eu compro. Ele falou, eu compro. Então, ele está disposto a solucionar, a sanar a situação. Enquanto isso, né, a gente tem a situação aí do treinador, porque o Vasco segue negociando com o Franklin, lá do Botafogo, perfeito, e a situação é que já foi liberado ali pela Samantha Longo, a interventora, né? Ela já liberou a parte orçamentária do dinheiro para o Vasco pagar a multa e o treinador ser apresentado nos próximos dias aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver se esse negócio vai vingar, porque a gente está a menos de um mês do retorno aí das competições que o Vasco vai disputar, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato da Copa Sul-Americana, certo? A Copa do Brasil. Então a gente fica preocupado. Outra situação, a tendência é que segunda-feira a gente tenha anúncios de jogador, porque tem uma reunião marcada lá na Barra da Tijuca, na SAF do Vasco da Gama, lá no escritório. Para quê? Para que a Samantha Longo, né, ela dê para o Fred Luz, para o Admar Lopes e para a doutora Bianca Reis, tá, as coordenadas de quanto que vai poder ser gasto com contratações, tá? O Vasco já tem algumas negociações aí fechadas, como é a situação do Nelson Odessa, como é a situação aí do Meia, que estava no América do México, está voltando pro Brasil, que é o Rafael Veiga. O Vasco tem negociações aí com jogadores potentes para a zaga, como é o Alan Minda, perdão, como é o Mina, né? Como é o Ele Mina, lá da Colômbia. Então, tem muitas coisas aí em curso, tá? Acontecendo, que na segunda-feira isso vai sair do papel. Vai sair do papel, até porque o Vasco, com essa decisão que teve aí, já estava para trás, porque essa diretoria é fraquíssima, né? Já tinha, naturalmente, uma demora ali no processo de contratações, tá? Prova disso que o Admar ficou lá em Portugal um maior tempão, tá? E não trouxe reforço nenhum, tudo era caô, tudo era mentira, e na segunda-feira essa situação tende a sair do papel. Finalmente, a gente vê os reforços chegando, o treinador, toda a comissão técnica aí, já no Vasco da Gama, tá? Agora, a liminar não caiu, pode cair a qualquer momento, perfeito? Então, só para atualizar vocês aí. Muito obrigado pela atenção. Mais importante é que tem alguém querendo resolver o problema aí, que é o Lamarque, né, cara? E tem gente aí querendo atrapalhar, infelizmente. Bom, agradeço pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.